Saudações, amigos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. O cisco e a trave. Versículos 9 e 10 do Evangelho. E o texto está em Mateus, no capítulo 3, capítulo 7, de 3 a 5. Tá? Eu vou fazer a lembrança do texto, a leitura do texto. Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão, e não conseguis ver a trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o cisco do vosso olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede melhor como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Mais uma vez, nós estamos aqui no capítulo da misericórdia, tá? No capítulo que envolve o perdão, envolve a reconciliação, envolve a indulgência. Esse capítulo muito importante e que merece ser um dos mais estudados pela comunidade espírita, as casas espíritas, tá? E as pessoas em geral. Exatamente, o cisco, né? Um defeito menor. Allan Kardec comentando, né, esse texto do Evangelho, ele fala que uma das imperfeições, tá? Em uma tradução dele diz assim, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal nos outros, antes ou no lugar de ver o mal que está em nós próprios. Tá? Isso como um traço, um característico, né? Assim, quase que da humanidade terrestre, tá? Infelizmente. Aí ele fala da metáfora do espelho, não é? Que para julgar-se seria preciso que o homem pudesse ver o seu interior, né? Num espelho, auto-observando-se de fora, né? E avaliar, né? O que pensaria eu se visse o outro agindo, fazendo aquilo que eu faço, tá? É justamente a mesma proposta que Santo Agostinho faz no Livro dos Espíritos, no Autoconhecimento, lá na questão 919, é uma das sentenças da autoanálise, tá? Do autoexame. Se eu visse o outro fazendo a mesma coisa, que pensaria eu, né? Justamente por essa dificuldade, esses dois pesos que nós temos quando consideramos a nós próprios, tá? E quando consideramos o outro, tá? Ao outro a gente julga, critica, condena. A nós próprios, nós temos um problema de visão. É justamente esse problema de visão que nós vamos ver hoje em nosso vídeo, tá? E eu vou adiantar, né? O orgulho é que nos cega. Ele é que cria uma ilusão que faz com que a gente não releve, né? Que a gente atenue, né? As nossas faltas, não reconheça. Nós vamos ver também como isso prejudica, como isso compromete, tá? O sucesso espiritual de uma encarnação, criando probleminhas na sequência na vida espiritual, tá? E como a gente deve se proceder, né? Deve agir para o bom combate nesse sentido, tá? Então Kardec, nesse pequeno texto, mas riquíssimo, né? Ele conclui o seu comentário desse tópico, o cisco e a trave. Ele conclui com
7 características do orgulho. Veja que riqueza, tá? Ele traz 7 características do orgulho. A primeira característica do orgulho, né, são 7 verdades também, é que o orgulho leva desculpa, o orgulho leva o homem a disfarçar para si os seus próprios defeitos morais e físicos, né? Então é aquilo que estávamos falando. O orgulho, ele embaça, né? Ele ilude o sujeito, a nós somos o sujeito, né? A disfarçar os seus próprios defeitos. Então a pessoa muito feinha, não é? Enxerga a feiura no outro, mas não se olha no espelho, não é? No defeito físico. Uma pessoa com obesidade mórbida criticando o outro porque fuma, não é? Ou porque está tomando uma tacinha de cerveja, tá? Então é o orgulho que faz isso. A segunda característica do orgulho é que ele é uma imperfeição contrária à caridade. Não pode ter caridade orgulhosa, tá? Paulo, lá na sua carta aos Coríntios, né? Ainda que falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor ou caridade, ele continua falando, a caridade não se ensoberbece, tá? Então ele fala isso, a caridade não se ensoberbece, não pode ter a caridade orgulhosa, tá? E Kardec fala que a caridade ela é uma miss, né? Ela é modesta, ela é indulgente e é simples, né? A caridade, então, é oposta ao orgulho. A terceira característica do orgulho, que ele é a presunção, né? É a presunção, exatamente, é acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades. Então, o indivíduo que se sente o mais importante, né? Ou porque tem vantagem econômica, social, influência, poder, né? Ou porque tem inteligência, saber, algum destaque no trabalho, na casa espírita, dentro da família, tá? E o indivíduo que pensa que tudo que ele faz ele é melhor do que os outros, tá? Então, se é um médico, ele acha que ele é o melhor médico, né? E que suas condutas são as mais acertadas, que os outros não têm a capacidade, o talento dele, né? Então, se o palestrante acha que ele é mais capaz, que é mais inteligente, e tem mais capacidade de expressão ou vantagens, né, de oratória. Então é muito importante essa terceira característica do orgulho, né? Acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, tá? De sentir-se melhor do que o próximo. A quarta característica do orgulho é que ele é oposto à abnegação, porque a abnegação ela faz ressaltar nos outros o bem que eclipsaria em vez do mal que o exaltaria, tá? Nós vamos ver hoje esse hábito infeliz de estar exercendo comparações, onde nós somos usados, nós mesmos, nossa conduta é usada como, vamos dizer assim, um exemplo, né? Eu já vi muita gente falando que diz assim, eu mesmo, por exemplo, fiz isso e aquilo, né? É uma autopropaganda, já que o orgulho se imiscui em quase todas as atividades, como a gente vai ver. Então é comum a pessoa às vezes estar fazendo sua
o seu comentário evangélico, sua palestra e falar de si mesmo, né? Como um exemplo. E aí com isso ele está se exaltando e está comparando com quem não age dessa forma, e então é o orgulho que pode estar por trás, que deve estar por trás disso, tá? Eu vou repetir para ficar mais claro. O orgulho é o oposto da abnegação, que faz ressaltar nos outros o bem que o eclipsaria em lugar do mal que o exaltaria, tá? A quinta característica do orgulho. O orgulho é a fonte de muitos vícios, né? Para alguns eles falam assim, é pai de muitos vícios. E é a negação de muitas virtudes, tá? Então no estudo das virtudes ou dos prazeres da alma e também das dores da alma ou as imperfeições, um estudo que o Hamed faz, né, em 2 livros recomendáveis, Dores e Prazeres da Alma, né? Ali está logo no início o orgulho pela sua importância, né? Sua supremacia, pai de muitos defeitos e negação de muitas virtudes. De todas as características das 7, eu acho que essa sexta ela é uma das mais terríveis, né? Que mais afeta e atinge a nossa vida. É justamente que o orgulho se encontra na base e como causa geradora de quase todas as ações humanas. Meu Deus. Isso é chocante. Olha que seriedade Kardec coloca lá, né? Olha que notícia triste, né, pra gente. O orgulho encontra-se como causa geradora de quase todas as ações humanas. Então, quer dizer, a maioria das coisas que a gente faz, a gente vai ver, tem uma pontinha de orgulho, né, ensombreando aquela ação, tá? Existe uma característica do orgulho, né? Até o amor, até a caridade, né? Até que a pessoa pensa fazer, muitas vezes está ali com um sentimento de orgulho, de exibição, né? De autopropaganda. A coisa é delicada. E a última característica verdadeira, né, sobre orgulho é que ele é o principal obstáculo ao progresso. Muito importante, tá? O orgulho, eu vou me apegar a esse último nos comentários que vou fazer aqui a seguir, justamente, né? Porque ele é o principal obstáculo ao progresso e por isso Jesus se empenhou em combatê-lo, tá? Então, se a gente quer evolução espiritual, não tem outro caminho senão combater o orgulho, tá? Diante desse texto, o cisco e a trave, e diante desses 7 características que Kardec lança, tá, sobre o orgulho, nós podemos refletir algumas lições importantes, tá, que é justamente o hábito de criticar os defeitos dos outros, né, as dificuldades do próximo, o hábito infeliz de fazer projeções, porque muitas vezes enxergamos no outro aquilo que nós temos em nós, tá? É uma projeção, significa um desvio atenuante dos próprios erros, né? Porque se eu enxergo o mal em alguém, eu estou esquecendo do meu, o meu fica escondidinho, é uma forma de atenuar o mal-estar, né? A lição de olhar para fora, né? De acusar, de ver o problema fora e não para dentro, e procurar dentro de nós a causa dos problemas. E também a medida de ser rigoroso, a severidade, né? Que muitas vezes exercemos sobre os outros. E a necessidade de nós examinarmos com honestidade o nosso próprio comportamento, né? Que é o que mais nos importa, é cuidar da nossa vida e responder pelos nossos atos. Então, essas são características do orgulho e são
né, algumas lições que a gente vai procurar entender agora na sequência de nossa conversa. A ideia geral por trás desses textos é assim: como poderá alguém com um defeito maior julgar, criticar alguém com um defeito menor, né? Mas isso é exatamente o que acontece frequentemente, né? Então, Jesus está dizendo: olha, corrige-te, né? Procura se alinhar com as leis divinas e progredir em paz. Nada temos a ver com a vida do outro, os problemas do outro, a não ser amá-los, servi-los, sem se preocupar ou sem levar em conta, né, qualquer ato ou palavra por ele realizado ou emitida, né? É focar, se ligar em nós mesmos, cuidar de nossa vida, porque a resposta, né, quem vai responder por cada um é o si mesmo, tá? Uma resposta sábia: eu só sei de mim, né? Cada um vai responder por si mesmo ou a cada um por suas obras, né? Como fala no Evangelho. Argueiro, cisco, poeirinha, né? Vem de um vocábulo grego, significa uma pequena coisa, pequeno defeito, pequeno erro, pequena falta, né? Algo que pode causar irritação no relacionamento, tá? Já a trave é uma lasca de madeira, no mínimo, ou uma viga que sustenta uma casa, tá? Era muito comum entre os orientais esse tipo de, vamos dizer assim, de exagero, né, nas comparações. Lembrando até o cisco, né? O cisco não o buraco da agulha, né? Eles têm essas metáforas assim de exagero. Então, como é que alguém, né, a trave ou viga mestra é justamente um erro grave, né? Um erro grave por parte do censurador, tá? Então, o censurador que tem um erro grave não tem o direito de fazê-lo, porque ele tem uma trave no olho e ele não pode ter uma visão boa, né, para ver o cisco do olho do irmão, tá? É uma atitude tão comum que podemos afirmar que faz parte da natureza humana, tá? Esse tipo de observação da conduta alheia, tá? O amor próprio ou personalismo causa cegueira quanto aos próprios defeitos. O ódio aos outros leva a pessoa a censurar as faltas alheias, e essa atitude muito crítica, ela quebra a lei do amor, tá? Na verdade, ela fere uma lei divina, tá? E ela não deixa de ser uma atitude hipócrita também, tá? A hipocrisia é um defeito muito combatido, tá, dentro do Evangelho. Só no Novo Testamento, sinóticos, né, ele aparece 20 vezes, tá? Sempre de forma negativa, tá? E ela consiste em duas coisas, né? A hipocrisia nossa é não reconhecer o próprio erro, que muitas vezes é maior do que o erro do outro. E a segunda é fingir um interesse espiritual, ordenando que o outro endireite a conduta, tá? E isso era exatamente o que os fariseus faziam, que eles eram bons nisso. Fingindo interesse espiritual, né? Eles estabeleciam comparações para se exaltar, né? E Jesus, ele várias vezes, ele se manifesta chamando-os de hipócritas, né? Hipócritas vem de um verbo grego que significa replicar. E com o tempo foi assumindo o sentido de ator, tá? Justamente porque o ator replica, né, aquele
comportamento, né? Replica ela ali no palco, a persona, tá? Partindo da ideia de que os atores, claro, não estão falando da própria vida, nesse sentido, tá? É uma palavra que aparece bastante, tá? Sempre com o sentido negativo. Lucas chega a usar no sentido de fingimento, tá? Um fingimento. Cidades profanavam as práticas religiosas, transformando numa peça, num teatro, tá? Chegando a atrair as pessoas, como nas praças públicas, né? Aqueles mágicos, as pessoas que fazem espetáculo e que aplaudiam, né? E a recompensa delas era justamente o aplauso. Quanto mais aplauso, maior a recompensa, tá? Então, aquele que tem um pecado, um defeito, aquele que tem um erro, dificilmente terá condição de ajudar ao outro que tem o mesmo erro, tá? Eu vejo nisso um dos desafios da psicoterapia, como um terapeuta que não fez, né, o processo do autoconhecimento, que não vivenciou, né, não experimentou o seu próprio crescimento, pode ajudar alguém, tá? É um desafio mesmo, tá? Embora nem sempre o objetivo da psicoterapia seria a evolução, tá? Isso mais no campo da transpessoalidade, da psicanálise de Jung e outras. Então, falando da hipocrisia, então a maior característica, uma das maiores características da hipocrisia é não acreditar nos próprios defeitos, na presença do defeito em si mesmo, tá? Então ele sofre de uma doença, né, nos olhos da alma, uma doença no discernimento, numa compreensão. Lembra aquele conceito da fascinação, das três tipos de obsessão? A fascinação é uma ilusão da mente do obsidiado que faz com que ele acredite nas ideias mirabolantes e se afaste de qualquer pessoa que vá chamar atenção para a verdade, né? Então, um homem, para avaliar o comportamento do outro, ele precisa ter uma boa visão espiritual. Ele não pode ter uma trave de defeitos atrapalhando, né, a sua visão. Ele não vai ver claramente, ele não vai ter a capacidade de avaliar de forma mais sábia, né, de forma mais competente, tá? Então Jesus, diferente de fariseus e de nós também, ele se interessava realmente pela evolução espiritual dos seus apóstolos, dos seus discípulos, né? E ele preveniu a não buscarem essa superioridade pelo método fácil de desacreditar o outro, né? Estabelecendo contrastes, comparações, tá? Um método desprezível que era muito usado pelos fariseus à época, tá? Então, criticar vem de um termo grego, né, que significa separar, discriminar, tá? Que é uma ação dos hipócritas que não têm uma boa visão espiritual. Porque só os seres purificados, então, só os seres de coração puro, de maus pensamentos, né, é que teriam direito de apontar falhas nos demais, né? Então, Jesus também fala assim, olha, eu não julgo a ninguém, né? A gente não podia julgar, e ele que podia fala assim, eu não julgo a ninguém. Mas é uma coisa muito comum, tá? Vamos usar aqui uma coisa da modernidade, né? Todo fim de semana, não é? Os estádios de futebol estão cheios de jogos e de pessoas
criticando o erro, a infelicidade dos jogadores, do passe, do gol perdido, né? Na política também, há uma multidão de críticos dos, dos políticos, né? Os erros e os acertos não são muito valorizados, né? No entanto, se essas pessoas que criticam fossem lá jogar futebol, né, ou fosse pegar um mandato político, muitas vezes ia fazer um ridículo, né? Então são muito bons para julgar, mas não são bons de tomar a iniciativa de fazer alguma coisa. Todo grupo, né? Pode ser um grupo religioso, espiritual, um grupo, né? Tem pessoas que estão preparadas para criticar os dirigentes. Não concordo, não gostei, tá? No entanto, na hora que tem a responsabilidade, né, de assumir um cargo, não é muito comum nos centros espíritas as pessoas falarem do presidente, né, da diretoria. Aí vem as eleições, né, que pede ali um comprometimento, né, um encargo, mais do que um cargo, aí todo mundo foge com medo, não é? Não quer saber. Então, cuidado com os julgamentos, tá? Não convém concentrar, né, a mente nesse tipo de olhar fiscalizando a vida dos outros. O que convém é concentrar em nossas próprias faltas, tá? E deixar que as faltas dos outros Deus cuide delas, não é? É isso que nós precisamos fazer. O conhecimento de si mesmo é o título de um capítulo do livro Espiritismo em Movimento, tá? É um capítulo do Espírito Deolindo Amorim, através do médium Elzo Ferreira de Souza, tá? O nosso baiano ilustre, enciclopédia do Espiritismo, né? Já desencarnado. Então, nosso mestre, né? Então, Deolindo ele chama atenção para uma frase da questão 919 do Livro dos Espíritos que diz o seguinte: que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Como dissemos, é uma frase de suma importância, tá? Ele está apontando que o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Não há progresso sem autoconhecimento. Quando fala em conhecimento, né, não é mais do que o saber intelectual superficial, informativo. É uma experiência, né? É um saber experimentado, resultado de vivências que marcam, né? Resultado de algo que fica registrado em nós, nas camadas internas do ser, tá? Como andar de bicicleta, nadar, né? É uma experiência adquirida, tá? Esse é o conhecimento. Então, o conhecimento de si mesmo, né? Não basta munir-se de leituras, informações psicológicas, tá? Falar de Freud, de ego, superego, falar de Jung, persona sombra, arquétipos, inconsciente coletivo, ânimas, ânimos, porque isso tudo gera um risco de analisar os acontecimentos da vida, né, no leito de Prócusto, tá? Das formulações teóricas, sem atentar para a motivação individual que levou cada um a se comportar daquela forma, tá? E o conhecimento de si mesmo, ele só pode surgir então num trabalho de autoanálise, né? De autoexame, que é difícil, né? Porque não somos muito dedicados a esse trabalho prático,
né, de meditação e de trabalho interior. Pelo contrário, nós ficamos dedicados na defesa do nosso eu menor, né? E enxergamos os defeitos e os problemas dos outros. Tá? É um hábito que a gente tem de descobrir o cisco no olho dos outros, esquecendo a trave, sem perceber, né? Eu adorei essa parte do dizer do Deolino, sem perceber que o cisco que a gente vê no olho do outro, às vezes é a sombra ou o reflexo da trave que está no nosso olho. Né? Muito interessante essa ideia. Então, o conhecimento de si mesmo ele só pode existir se estivermos dispostos a perder tudo. Tá? Isso eu já estou lembrando do Evangelho. Foi a condição que Jesus colocou, perder para ganhar. Né? Aquele que quiser ganhar a vida deverá perdê-la. Né? E quem não consegue despojar-se de si mesmo, como poderá se conhecer? Né? Conhecer as camadas que nós superpomos ao nosso eu verdadeiro, né? Que acabamos confundindo com a realidade, com aquilo que realmente não somos. É preciso muita coragem para reconhecer as falhas de nossa personalidade, para separar o que é aquisição deficiente, né? Aquisição defeituosa dessa vida, tá? Da infância dessa encarnação, de outras vidas, tá? Os desvios de outras vidas que herdamos como tendências, discernir o que é próprio daquilo que é assimilado pelo pensar alheio. É muito comum a telepatia, tá? De você estar pensando, achando que o pensamento é seu, mas você está captando de alguém, ou de né? Alguém que está perto, ou do modismo, tá? Ou das pressões sociais, da moda, da pressão social. Separar aquelas ideias que vêm de dentro de nós das ideias que são induzidas por obsessores, né? Por espíritos desencarnados, né? Das interferências espirituais. Há muito trabalho de autocompreensão a ser feito e devemos nos dedicar a isso, porque realmente isso é indispensável ao progresso intelectual, espiritual. Tá? Progride-se quando se diminui a distância entre nós e o Criador. Né? Toda evolução é essa aproximação de Deus, tá? Da distância que é encurtada, que nos separa da fonte, né? Do amor de Deus. Assim, toda evolução é a marcha para o Pai. Né? E o homem deve descobrir pouco a pouco aquele ser divino que já é, em sua realidade, e reconhecer a sua filiação verdadeira. Tá? O conhecimento de si mesmo é a chave, ou é o caminho, né? Para o conhecimento de Deus. Este é o caminho. Tá? Por um encontro pessoal místico, né? Um relacionamento pessoal com o Pai, a aquisição ou incorporação em si das leis divinas. Tá? E o que o Espiritismo pretende com a sua proposta é justamente esse encontro com Deus, pela transformação moral do homem. Tá? E por que tantos desvios, né? Tantas voltas? Exatamente porque nós estamos dando a importância necessária, a atenção necessária para aquela frasezinha: o progresso individual não pode correr sem o conhecimento de si mesmo. Tá? Confunde-se geralmente com outras práticas exteriores. Né? Por exemplo, aos que só atentam para a caridade, mesmo sublime, mas naquilo que ela tem de distribuir alimentos ou dinheiro para uma instituição.
esquecendo a caridade do ensino, a caridade da tolerância, da amizade, de não discriminar o próximo, né? Que são muito mais importantes, porque exigem mais de cada indivíduo, um despojamento. Então, naquilo que é o nosso trabalho, nós estamos atentos naquilo que fazemos, estamos atentos para a realidade final, né? Que é trabalhando a nossa autorrevelação, o eu Deus interior, na descoberta de quem realmente nós somos. Esse é um trabalho que não termina após o túmulo, pelo contrário, porque quando nós vamos para o mundo espiritual, nós carregamos os nossos problemas, né? Só que do lado de lá não sustentamos muito fingimento, a hipocrisia, já que eles começam a se revelar de modo mais claro, né? Então, não conseguimos nos enganar por muito tempo, tá? Porque aquela santidade enganosa que usávamos quando encarnados não funciona muito no mundo espiritual. Então, também nos preocupamos muito com o lado social, né? A caridade. E os espíritas são bons nisso, né? Sopa, muitos abnegados, né? Mas não costuma se ver a mesma preocupação, por exemplo, com a humildade, tá? Que é aquela virtude oposta ao orgulho e que é fundamental, é de fundamental importância para o crescimento, né? Chega a ser ridículo a gente observar a conduta alheia apenas para fazer julgamentos descaridosos, tá? Cada, cada célula de um organismo que está enferma, ele compromete todo o organismo, tá? Ninguém manda o braço para o hospital e fica com o corpo em casa descansando. Ou seja, o indivíduo que tem um defeito, ele faz parte dessa unidade, né? Dessa comunidade. E ele denuncia um grau de indiferença social, né? E só indiferença espiritual que ainda persiste em nós, tá? Então nós temos pessoas infelizes que elas adoram criticar tudo, têm o hábito de implicar, né? Um hábito de implicar com tudo, com todos, tá? E elas também não são felizes, porque a felicidade depende de cada um, depende de um trabalho interior, tá? Ela é uma conquista da alma, tá? Não vem de fora. E é preciso estar ligado às emoções, tá? Atentos, porque vemos o erro nos outros, né? Vemos problemas e atribuímos às outras pessoas e não a nós mesmos, tá? É preciso reconhecer o que realmente nós sentimos, tá? É preciso buscar a si mesmo, fazer um mergulho, tá? E encontrar aquilo que a gente chama do sombrio em nossas almas, tá? As sombras interiores, onde o eu inferior, tá? É o conjunto de nossas imperfeições que precisam ser transformadas. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos em nós muitas vezes, tá? O outro está mostrando alguma coisa que está me irritando porque eu não aceito isso. Pode estar no meu inconsciente, pode estar em mim e eu não vejo, tá? Os outros nos servem de espelhos nesse caso, para nos reconhecer, né? Então, por trás de nossa crítica, sempre tem como se o sentimento dissesse assim: eu não tenho essa fraqueza, eu sou mais forte do que ele, né? Os que insistem em observar erros alheios
acabam desenvolvendo eles mesmos os mesmos erros, porque eles já têm e acordam no inconsciente. Ou, por outro lado, se aquele que procura olhar o lado bom de tudo e de todos também acorda esse lado bom dentro de si mesmo, que já tem, né? E esse lado não só se expressa, como se fortalece, tá? É isso que acontece. Hermance Dufour, no seu livro Escutando os Sentimentos, tá? No seu capítulo 7, que se chama Carta de Misericórdia, tá? Ela coloca, fazendo um bom estudo de psicologia espírita, espiritual, espiritualista, tá? Ela coloca que há uma falta de habilidade nossa para lidar e conviver honestamente, tá? Com o brilho do êxito alheio, o sucesso do outro, tá? Julgamos-nos os melhores naquilo que fazemos, e o nosso estado orgulhoso de ser é o responsável por isso, tá? Nosso modo orgulhoso de ser e funcionar, toda nossa visão para enxergar o quanto nos iludimos com as fantasias ainda do ego, tá? Então o mérito alheio, a vitória alheia é recebida como uma ameaça ao ego. Muitas vezes é recebido como uma afronta, né? E raramente admitimos essa verdade, tá? Que verdade, né? A honestidade emocional que a educação do sentimento produz, tá? E que alcança a verdade sobre nós, aceitando ou admitindo que nós temos sim ciúme, nós temos inveja, tá? Nós temos o melindre, tá? É muito difícil isso. Por quê? Por causa da baixa autoestima, da carência, do vazio, do sentimento de desvalor que nós carregamos, a sensação de inutilidade, de abandono, né? E tentamos mascarar essa dor com alegrias fictícias, com fantasias do personalismo, tá? E no fundo sentimos que isso é uma falsidade, tá? E nesse clima, como é que vamos cultivar a empatia, o entusiasmo com as virtudes alheias, né? Com a autenticidade, o brilho do outro? Como é que vamos admitir, como Kardec falou no início, né? Dado seu comentário, como é que vamos admitir o brilho do outro que nos eclipsaria, no lugar de apontar o erro que nos exalta, né? Então os relacionamentos nossos, e a vida toda é relacionamento, tá? Em todos os ambientes, ele sofre um reflexo dessa carga vibratória interna, das sombras íntimas, ela criando desconforto, criando antipatia, muitas vezes criando até a aversão, buscando motivos para diminuir o brilho do outro, tá? Isso tudo é o reflexo no inconsciente, o reflexo automático, tá? Que tem um enorme poder de ação sobre nosso comportamento. Não é uma coisa assim deliberada, faz parte das nossas sombras íntimas, das nossas dificuldades. Tá? E por que isso? Porque desconhecemos as nossas emoções, tá? E aí acabamos enxergando ciscos nos olhos das pessoas, mesmo tendo uma trave em nossa visão espiritual, né? Tentamos descobrir do lado de fora aquilo que está dentro de nós, né? Mesmo entre os discípulos da Boa Nova, com nobreza de intenções, tá? Não é isso suficiente
para impedir os efeitos lamentáveis do orgulho, tá? Por muito tempo ainda vamos lidar com esses reflexos inconscientes de competitividade, prepotência perante os outros. Perdoar os outros e a nós próprios sempre será a solução. Precisamos nos olhar com o carinho, com a misericórdia, tá? Entendendo que nós somos almas ainda recém-saídas das fileiras do mal, resgatados, muitas vezes tratados e agora começando uma jornada com perspectivas de renovação, tá? Essa é a realidade de muitos espíritas, tá? Às vezes o povo acha que o palestrante, o dirigente espírita aumentou, é uma alma elevada, é uma alma de escola. Nada disso. Muitos são religiosos falidos, tá? Conforme Humberto de Campos fala na Boa Nova, tá? São religiosos fracassados em experiências religiosas e que agora, juntando tudo mais ou menos aqui no Brasil, né? Quer dizer, a maioria aqui no Brasil, no movimento espírita. O que não temos de papas, sacerdotes, cardeais, né? O grande risco é a repetição do poder, né? Do poder, a questão da supremacia, tá? Do farisaísmo. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, pode consultar um livro, Os Dragões, de Maria Modesto Cravo, que ela vai explicar muito bem sobre essa situação, tá? Então, perdoar o outro e a nós mesmos é a solução, né? E perdoar a si mesmo em nossa condição, em nossa inferioridade, tá? Segundo o Espírito Calderaro, esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo deveria ser um dos mais estudados nas casas espíritas, dada a sua importância. Os ambientes educativos dos centros que não se modificarem, né, no sentido de cultivar a misericórdia, certamente vão ter problemas, né, com obstáculos decorrentes dos problemas do relacionamento intragrupo, conflitos improdutivos, maledicências, hipocrisia, severidade, intolerância, discriminação, tudo isso por falta de misericórdia, tá? Sem essas atitudes de amor com os outros e com nós mesmos, como é que nos suportaremos, né? Se o nosso mandamento ainda é suportai-vos uns aos outros, né? Um dia chegaremos ao amai-vos uns aos outros, né? Sem essa atitude de tolerância, de indulgência, de perdão, de compaixão, de benevolência, tá? Isso tudo é o que mais precisamos. Então a comunidade doutrinária que avizinha um momento de sua maioridade, tá? Precisa focar o autoconhecimento, a conscientização de nossas necessidades, a extensão de nossas enfermidades, né? Que nos ajudará a concluir que o nosso movimento libertador é um hospital de vasta proporção, onde somos os necessitados de amor, né? Somos os enfermos, doentes em busca de cura nas enfermarias, que se chama Centro Espírita, tá? E esse amor sem o qual adiaremos nossa alta médica, né? A misericórdia é uma expressão do amor, tá? Dói muito as ofensas, as decepções, as rusgas, as perdas afetivas nas dissidências, as ingratidões, a prepotência, o menosprezo, a indiferença, a exclusão, né? Todos esses aqui, todas essas características são frutos da ausência da misericórdia no comportamento. A ausência da misericórdia, é verdade, tá?
Então o Evangelho nos ensina a misericórdia para o outro, né? Para imperfeições dos outros, piedade para com nossas falhas também, paciência para conosco, nós mesmos. Que as casas espíritas adotem o projeto da misericórdia fraternal, que se reúnem em vivências de honestidade emocional, com bondade para tratar seus assuntos sentimentais, né? Em equipe, discuti-los em equipe, né? Usando a competência, mas usando também o acolhimento, tá? E que perante os erros saibamos pedir perdão também. No Hospital Esperança, instituição erguida por Eurípides Bassanufo, né, no Astral de Minas Gerais, Dona Modesto Cravo, né, desenvolve uma atividade de fidelidade aos sentimentos. Tá? Chama-se Tribuna da Humildade. Veja que coisa interessante. Né? É um recurso terapêutico para aqueles pacientes que já tiveram um certo progresso, né? Já melhoraram, e são reunidos para que façam depoimentos, leiam cartas, pedidos de perdão, conte a história de vida do seu fracasso, das suas vitórias. Tudo isso é apresentado como uma forma de cuidar dos sentimentos secretos, aqueles sentimentos que não foram admitidos durante a vida física. E aí, para encerrar o capítulo, né, desse livro, Escutando os Sentimentos, ela conta uma carta feita por um destacado líder espírita, tá? E eu vou concluir o nosso comentário lendo essa carta aqui, tá? Para vocês. Está no fim desse capítulo 7. Senhores e senhoras, irmãos de doutrina, paz na alma. Vir aqui falar de meus sentimentos é uma honra. Só lamento que tenha descoberto tão tarde o bem que me faz falar do que sinto. A vida física brindou-me com a bênção de ser espírita. 3 décadas e meia em ininterrupta e afanosa atividade doutrinária. Sou vítima de mim mesmo. É incrível como ouvi tantas vezes, como igualmente muitos aqui presentes ouviram, sobre a importância de perdoar, e no entanto tal esclarecimento ficou apenas no cérebro, impermeável ao coração. Tenho aprendido sob a custódia de Dona Modesta que quando a lembrança de alguém vem em nossa mente e desperta maus sentimentos, estamos magoados. Segundo ela, a mágoa que permanece por mais de 1 hora em nossa cabeça desce para o coração, e só Deus sabe quando sairá daí. É o meu caso. Deixei a mágoa por mais de 1 hora na cabeça. Talvez alguém possa perguntar por que a mágoa não deve permanecer por mais de 1 hora na cabeça. Segundo ela, esses 60 minutos são suficientes para perguntarmos a nós mesmos por que nos magoamos e descobrirmos os remédios para nos curar e livrarmos das algemas da ofensa. A princípio pode parecer uma atitude ingênua, mas somente quem já sofreu bastante com as mágoas sabe da importância de exonerá-las o quanto antes da intimidade. Ao adquirir consciência dos males que ela nos traz, temos mais motivos ainda para extirpá-las. Eu trouxe durante décadas a lembrança desagradável de pessoas, de situações, que permiti morarem no meu pensamento por mais de 1 hora, na condição de opositores. Olhei demais para fora e a doença desceu da cabeça para o coração. Pois bem,
Isso me custou um câncer, perdas afetivas muito caras, lágrimas sem conta, angústia interminável, isolamento e o desencarne prematuro. Aqui estou diante de mim mesmo, e os meus supostos inimigos, aqueles que me feriram, onde e como estão? Certamente seguem seus caminhos e não levam más lembranças, especialmente da minha pessoa. Meus amigos, o drama é um só. Tivesse lucidez suficiente, bastariam 60 minutos para descobri-lo. Faltou-me honestidade emocional para admitir que eu era invejoso, ciumento, competitivo, avesso a críticas e melindroso. Meu orgulho impediu-me de admitir que outras pessoas fossem tão boas quanto eu naquilo que eu fazia. Fracassei em um dos testes mais difíceis da jornada humana. Exaltar a importância do outro como legítima alegria no coração e me diminuir para que o Cristo cresça. Em meu favor tenho apenas minhas intenções. Em nenhum momento calculei conflitos ou interesses pessoais. Sou vítima de mim mesmo e do meu passado de semeadura na arrogância. Tudo passou no tempo, mas ainda trago a mente presa ao passado. Isso é a mágoa. Permitir-me adoecer. Magoar-se é admitir ser ferido. E a cicatrização pode demorar. A minha está se processando somente depois da morte. Como cicatrizar essas ulcerações que eu mesmo provoquei? Como esquecer? Foram as perguntas que fiz ao tomar maior consciência do quanto me faziam sofrer. Dona Modesta, aqui presente, é testemunha de minha dor. Como religiosos, raramente escapamos de uma velha armadilha, a presunção. E eu não escapei. Por presunção, tornei-me um exímio juiz dos atos alheios, recheado de certeza sobre a conduta dos outros, um psicólogo implacável no comportamento do próximo. Tinha nos lábios as explicações perfeitas para a atitude de todos que me ofenderam. Quanto a mim, sempre me desculpava. Como pude ser tão descuidado? Olhei demais para o argueiro ou cisco do próximo e não vi a minha própria trave. É preciso muita coragem para nos confrontar, admitir a inveja, reconhecer nossos dissabores que começam em nós mesmos e que somos os únicos responsáveis pelos sentimentos e que podemos retomar nossa alegria, nossas metas e nosso crescimento conforme a orientação evangélica que já possuímos. Foi então que apareceu a palavra fundamental na minha recuperação, a misericórdia. Misericórdia, ao invés de estudar as razões das ofensas, passei a pensar e aplicar a atitude da misericórdia. Mentalizei os meus supostos adversários, que me traziam más recordações e os envolviam em luzes de cores calmantes. Orei com sinceridade pedindo a Deus por eles. Lamentavelmente não pude fazer o que faria hoje se estivesse no corpo. Os procuraria para um abraço sincero. Você já pensou em procurar a pessoa para dar um abraço sincero? Misericórdia, inclusive para mim, foi o que pratiquei. Além de tudo, o auto-perdão, a participação em tudo aquilo que era motivo de queixa e reconhecimento de que é doloroso tomar contato com as nossas ilusões. Incrível, hoje tenho conhecido dramas terríveis de pessoas que foram feridas, mas que se encontram aqui nesta casa do amor em estados muito melhores do que o meu. Como nós espíritas nos ferimos sem motivos reais para tanto.
Somente quando conseguirmos rir das atitudes que nos feriram, estaremos nos curando. Quanta arrogância desnecessária para uma obra que nem nos pertence. Que vergonha a minha. A vergonha do tipo certo, né? Que é o arrependimento. Como eu gostaria que tudo tivesse sido diferente, sem disenções, sem inimizades, sem perdas. Só tenho uma virtude em toda a minha história: não desistir de refazer os meus caminhos. Por isso, talvez, eu sofra tanto. Por isso, estou aplicando a misericórdia comigo mesmo. Não existe conceito mais claro para mim do que a misericórdia de acolher com afeto e carinho, estímulo e alegria o valor alheio, ceder da minha importância pessoal em favor da motivação de outrem para a sua caminhada. E encerrando, hoje creio sinceramente, se concedermos apenas 1 hora para analisarmos as imperfeições e usarmos o restante do tempo para nos amar, a vida nos presenteará com mais motivos para ser feliz. Penso muito em Jesus, sabendo de todas as nossas mazelas, mesmo hoje como espírita, ele continua contando conosco. Essa tem sido minha força. Saber que o Mestre ainda conta comigo tem sido meu descanso, minha motivação. Obrigado a todos por me ouvirem. Vamos trabalhar para não deixar a mágoa por mais de 1 hora em nossa cabeça. E obrigado a todos por me ouvirem também. Muita paz.